paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Pai amoroso, misericordioso, Jesus querido, amigo, cordial, companheiro, Espíritos bondosos, benevolentes, que labudam nesta casinha de servir, nos dando sempre o apoio, procurando a cada dia nos dar a intuição para que procuremos as respostas para as nossas dificuldades em nós mesmos, que nos auxiliam para que tenhamos a coragem de enfrentar os nossos problemas, se assim podemos chamar. Mas também, Senhor, que nos auxiliam a enxergar o nosso próximo como gostaríamos que ele nos enxergasse. É nesta casinha que encontramos o aconchego destes companheiros. E amparados por eles nesta noite, vamos envolver o nosso amigo, o nosso companheiro Maurício, procurando ter a boa vontade do entendimento, procurando a cada minuto o aconchego do nosso querido Pai. Que a Tua paz nos envolva e que assim possamos iniciar as nossas tarefinhas da noite. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite, meus queridos. Eu só peço que vocês desliguem os aparelhos eletrônicos, porque às vezes no meio da palestra começa a tocar uma musiquinha e a gente se distrai. Então vamos envolver o nosso companheiro Maurício com muita paz. Muito obrigado, muito boa noite a todos e todas. Muito bom que a gente esteja hoje dedicando alguns minutos da nossa semana para aquilo que é mais importante. Afinal de contas, a gente gasta muito tempo com coisas que no final das contas não são tão importantes assim. Quem já não se pegou numa tarde de domingo na frente da televisão e falando assim, que perda de tempo? Quem já não se pegou em diversas outras atividades e percebendo como o tempo está passando? Tem gente que acha que isso inclusive é uma virtude de algumas atividades. Nossa, a gente faz tal coisa e o tempo passa. O que pode haver de bom de o tempo passar sem que a gente o aproveite? Ah, tal coisa é o meu passatempo. Se o tempo está passando, se a vida está passando, se a encarnação está passando, sem que a gente consiga dar um sentido para a vida, para o tempo, alguma coisa tem de errado. Muito bem, e uma das coisas que a gente mais gasta o nosso tempo é com queixa. Vocês já repararam? Será que a gente consegue passar um dia sem se queixar de alguma coisa? A gente se queixa da família, a gente se queixa do trânsito, a gente se queixa dos políticos, né? A gente se queixa da vizinha, do marido, da esposa. Quem mora em apartamento se queixa muito do vizinho de cima, não é verdade? A gente se queixa porque o vizinho de cima faz muito barulho, anda de salto alto, não é isso? Dificilmente a pessoa que se queixa do vizinho de cima, do salto alto da vizinha de cima, tem na porta da sua casa um parzinho de sandálias, um parzinho de pantufas. Sabe por quê? Porque nós também, no geral, somos vizinhos de cima de alguém.
Mas a gente só lembra que a gente é vizinho de baixo, se coloca na postura de vítima e se queixa. E é tão bom se queixar, né? A gente, quando se queixa, parece que o mundo todo é errado e nós somos os certos. É até confortador, mas será que é verdadeiro? Não é verdadeiro. E a ilusão, como a mentira, tem perna curta e vai fazer a gente acordar às vezes tarde demais. Às vezes a gente pensa que quando trocar de cidade, a vida vai melhorar. Quando trocar de emprego, a vida vai melhorar. Quando trocar de marido, a vida vai melhorar. E aí a gente fica trocando de cidade, trocando de emprego, às vezes trocando de marido, e a vida passa. Demora muito tempo, às vezes, para a gente perceber aonde estava o nosso verdadeiro problema. E a gente vai perceber que os políticos passam, que as pessoas passam, que os vizinhos de cima e de baixo e do lado passam, e a vida da gente só melhora quando? Só melhora quando a gente acorda para as nossas responsabilidades, quando a gente acorda para a verdade da vida. E a verdade da vida, ela é muito interessante. A gente gasta muito tempo com muitas coisas e depois acaba se arrependendo. Nós temos uma possibilidade de acordarmos antes que isso aconteça, e essa possibilidade é o quanto antes. Entre as coisas que a gente faz mais mal para a gente e que nos faz perder mais tempo, tem coisas que nos prendem ao passado. As pessoas têm experiências infelizes na vida. Eu sei que não aqui. Aqui todo mundo é feliz, ninguém teve nenhum problema na vida. Mas vamos supor, né? Uma outra pessoa diz que por aí teve algum problema. E a pessoa que, às vezes, uma pessoa que teve um problema com o sexo oposto, carrega isso pro resto da vida. Diz que macaco velho não mete a mão em cumbuca. Não é verdade? A gente imagina que o macaco uma vez tenha colocado a mão em cumbuca, tinha encontrado um escorpião, levou uma mordida, e se ele for ficar muito marcado, muito traumatizado, ele nunca mais vai meter a mão em cumbuca. Só que isso às vezes vai fechando a vida da gente. Se você teve uma experiência ruim com o sexo oposto, é como se você pegasse essa sala, fosse a sua vida, e você resolve quebrar aquela janela e pôr cimento, tijolo e cimento. Aí você teve uma experiência ruim com uma pessoa homossexual, e aí você vai, quebra essa janela e empareda também. E aí você teve uma experiência ruim com uma pessoa negra. Aí você quebra aquela porta e empareda também. Você pode ter até a ilusão de estar seguro aqui dentro, mas se você olhar bem, você está preso. Você está preso dentro de si mesmo, numa ilusão de segurança. E a gente fica preso dentro da gente mesmo, porque a gente vive a experiência do erro. Quando as pessoas erram com a gente guarda o que na nossa alma? Mágoa. E a mágoa é ou não é uma prisão? É uma dor, é uma prisão. É como se fosse aquelas bolas pesadas que os presidiários andavam, acorrentavam no pé, e elas vão carregando um peso na vida. A mágoa pesa, a mágoa dói. Só que não são só as pessoas que erram com a gente também erra com as pessoas. E quando a gente erra com as pessoas, a gente tem que tipo de sentimento? A culpa, a ignorância. E com isso, e a culpa é outro peso da alma.
A pessoa, quando se sente culpado e fica carregando essa culpa pela vida fora, é outra bola de chumbo, de metal, que está amarrada no outro pé. Como será que é a vida de uma pessoa que tiver duas bolas de peso amarradas nos seus próprios calcanhares? A vida fica difícil. E a gente vai carregando os nossos pesos. Mas aqueles pesos que eu citei antes, contra um certo tipo de pessoa, homem é tudo igual, só muda de endereço, mulher é assim, o negro é assado, o homossexual é assim, o peso dos preconceitos é uma terceira bola de ferro que a gente guarda na vida da gente, é ou não é? E a vida vai ficando difícil. Só que será que isso é bom? Será que isso liberta a gente? Como a gente pode se libertar dos nossos pesos? O que fazer para limpar as nossas vidas, limpar as nossas almas? Porque o erro não acontece só num dia, não é verdade? O erro acontece em vários dias numa semana, em um mês, muitas vezes. E num ano, em 50 anos, aí você vem para o Espiritismo e te fala que você teve pelo menos umas 200 vidas. Em 200 vidas, quanta mágoa, quanta culpa, quanto preconceito a gente teve a oportunidade de guardar nas nossas almas. Vocês já pensaram a respeito disso? Quanto lixo espiritual você tem levado para dentro da sua vida? Chega uma hora que a gente vai precisar reciclar lixo, não é? A casa podia chamar um catador de lixo, carrinheiro, para fazer palestra aqui. Porque entre as pessoas que saem nas ruas para catar lixo, há dois tipos de pessoa. Um é o carrinheiro, é o melhor deles. O carrinheiro sai para a rua catando lixo, para fazer o quê? Para vender, para reciclar, para dar movimento. Mas há uma pessoa chamada portadora de um transtorno obsessivo compulsivo, hoje pela série de TV chamado de Os Acumuladores. O que fazem os acumuladores? Guardam lixo e guardam lixo e guardam lixo. Para quê? Ninguém sabe muito bem, mas eles têm uma impressão de estando rodeados de lixo, entrincheirados atrás de uma montanha de lixo que lhe toma um quarto, lhe toma o outro cômodo, lhe toma a casa, que os vizinhos depois acabam chamando a defesa civil e tiram caminhões e caminhões de lixo. Eles se sentem seguros atrás daquilo. Mas que segurança é essa? Que segurança é essa que o preconceituoso sente, que o magoado sente? É uma segurança pobre, é uma segurança doentia. E é muito parecido com a gente. Vamos concordar? Ou vocês são pessoas que não guardam mágoas, não guardam culpas, que são pessoas leves, que não têm preconceito nenhum. Eu particularmente acho que quem fala assim, eu não tenho preconceito, esse é o pior, porque é o cérebro que não quer ver. Então nós temos muito lixo, e quando a gente acumula lixo da queixa, da culpa, da mágoa, do preconceito, se o lixo físico do acumulador atrai o que para a casa dele? Barata, mosca, rato. Quando você acumula vibrações negativas, você atrai o que para a tua vida? Presenças também indesejáveis, venenosas, perniciosas para a sua vida. E é portadora desses pesos que a gente finalmente vem até uma casa espírita. Parabéns! É muito bom que você tenha tomado essa decisão. Mas nós precisamos ser honestos com vocês.
Aqui nós vamos resolver os seus problemas? Venha para o Espiritismo, ouça uma palestra, tome um passe e seus problemas se acabaram-se. Você sai daqui resolvido? Será que é assim? O maior médium, inquestionavelmente, de todos os tempos, disse assim para as multidões sofredoras: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Se o maior médium de todos os tempos só podia ir até o alívio, será que os médiuns aqui da casa vão poder resolver os nossos problemas? Vocês acham que sim? Mais que Jesus? Claro que não. Claro que não. Mas eles vão poder aliviar. E aliviar para quem tem uma enxaqueca, para quem tem uma dor terrível, quem tem uma situação muito grande, o alívio é muito importante. Mas ele é importante para a gente conseguir pensar sobre o que tem produzido lixo na minha vida e sobre como reciclar lixo espiritual, que é esse o nosso pensamento de hoje. Então, o mesmo mestre, o mesmo orientador nos deu diversas lições sobre como reciclar lixo espiritual e hoje nós vamos consultá-lo. Mas nós sabemos, não precisa do palestrista, mas a gente lembra, né? O que Cristo nos ensinou a fazer com a nossa mágoa? O perdão. A máquina de reciclar lixo de mágoa é o perdão. Se você desenferrujar essa máquina, você vai conseguir reciclar o lixo espiritual da mágoa. Isso vai deixar a tua vida mais leve, vai permitir que a sua vida ande um pouco mais. Iludido é aquele que acha que se ele perdoar, ele vai deixar outra pessoa melhor. Não! O perdão deixa quem perdoa melhor, muito melhor. E qual é a outra máquina de reciclar lixo espiritual que Jesus deixou? Para aquelas situações da culpa, aquelas situações que você errou com outros. O que Jesus nos ensinou a fazer nessas situações? Ele nos ilustrou a respeito do arrependimento. No início da pregação de Jesus, os apóstolos, os evangelistas, chegam a resumir tudo que Jesus falava assim: e ele percorreu as cidades à volta do lago de Genezaré, com a seguinte pregação: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependimento é absolutamente central nas nossas vidas. Quem não lembra daquelas cenas onde você e mais um colega de escola tinham brigado e chega a professora e fala assim: pede desculpa, dá a mão para o outro, pede desculpa, não lembro. O que adianta a gente falar que pede desculpa se a desculpa não sair do coração? O que adianta a gente pedir, se dizer arrependido, se a gente não se propuser a reconciliação e a reparação? Mas todas essas lições foram dadas por Jesus, e todas essas lições são lembradas pelo Consolador prometido, pelo Espiritismo. E o que fazer com o preconceito? Também foi ensinado por Jesus que ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo. E nós guardamos tantos preconceitos, nos vamos fechando nas nossas vidas, emparedando a gente mesmo, nos nossos egos, que só nascendo de novo, gente. Só nascendo de novo. A vida nos dá essa bênção da reencarnação. Por quê? Porque a gente, esquecendo o nosso passado, aquilo que nós não conseguimos fazer por boa vontade, que é o esquecimento, que é começar de novo, a vida dá de presente para a gente. A gente esquece tudo o que já aconteceu em nossas vidas
e vai renascer, vai recomeçar. Início de namoro, vocês ainda lembram, né, como é que era início de namoro? A gente não tem uma curiosidade danada sobre o outro início de namoro? Pergunta tudo. Pergunta o que gosta, que filme que gosta, que artista gosta, que cantor, que cor. Não é isso? 1000 perguntas. Passa 5 anos numa briga, um já fala para o outro: já sei o que você vai falar, antes de abrir a boca. O que acontece em 5 anos que a gente deixou de ter essa abertura para o outro, de enxergar o outro, para alegar que já conhece tudo da outra pessoa? Por que a gente se enrijece tanto? Por que a gente fica tão duro perante a gente mesmo, se culpando e não se perdoando, perante o outro, culpando, acusando? Por que será? Que benefício a gente tira disso tudo? Por isso é que Deus, numa suprema misericórdia do nosso enorme sofrimento, a literatura espírita conta de espíritos que gastaram 400 anos num projeto de vingança. Tem perda de tempo maior do que essa? Há 400 anos ele poderia estar crescendo, aprendendo, trabalhando, e ele está gastando tudo num mesquinho projeto de vingança, num mesquinho projeto de culpa, de se punir. Quem de nós não se enquadra minimamente nisso? Não digo 300 anos porque não dá. Nós não podemos, ninguém pode ter 300 anos daqui. Mas 1 ano de sua vida que você está guardando mágoa, guardando culpa, já é uma perda de tempo, já influi na saúde do teu corpo, ou vocês acham que não? Tudo isso te deixa doente. Os médicos do mundo dificilmente sabem disso. Só raros médicos sabem que mágoa e culpa da úlcera, da gastrite, da insônia, até câncer. Mas a gente sabe disso. A gente sabe. E reciclar o lixo espiritual é uma tarefa urgente. A gente precisa viver a vida e perceber a riqueza que cada segundo está nos reservando. Porque nós sabemos também no Espiritismo que todos nós viemos a essa encarnação mediante um planejamento reencarnatório. O teu anjo da guarda, os teus espíritos familiares, todo mundo que gosta de você, os técnicos de reencarnação, planejaram todos os detalhes importantes da tua vida. Conseguiram assim trazer para a tua realidade aquela verdade bíblica que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Tudo vai se encaixando perfeitamente, e a gente vai nas nossas orações pedindo o quê? Afastar aquela nora, aquela cunhada que a gente não gosta, a sogra, essas pessoas que foram colocadas como nossos mestres. Por que você acha que você está cercado com essas pessoas e não outras? Por que você acha que na tua vida tem essas situações e não outras? Por que você acha que o teu corpo tem essas doenças e não outras? É por acaso? Eu sei que os médicos materialistas falam isso. Quando é uma doença genética, eles falam assim: você tinha tantos por cento de chance de ter essa doença. Só que isso é ilusão da matéria. Não existe acaso, não existe sorte, não existe azar. Tudo é meticulosamente planejado. Para te punir? Porque você errou em outra vida? Não. Deus de Jesus, Deus de verdade, é um Deus de amor e não de punição. Nós não fomos capazes de aprender pelo amor, pela solidariedade, e aí Ele nos traz a dor, Ele permite que a dor entre nas nossas vidas, mas não por maldade. Você já tentou acordar alguém com sono pesado na tua vida? Já? Você começa como? Primeira vez que você vai chamar, você chama como? Mansinho, carinhoso, amor.
E aí você recebe de resposta Aí você chama uma outra vez, uma terceira vez, uma quarta, uma quinta. Na sexta vez você já está chacoalhando a cama, você está abrindo a janela, tira a coberta. Você precisa causar algum impacto físico. Deus é assim. Ele nunca desiste de nós. Ele nunca fala assim, quer dormir, dorme. Nós estamos dormindo nos nossos egos, nos nossos comodismos, nos nossos preconceitos há muito tempo. E Ele quer que a gente acorde. E às vezes, para acordar, Ele precisa te dar um filho homossexual. É punição? Um homem que machucou, infernizou a vida de mulheres durante 2, 3 vidas, cego aos convites do amor. Se ele nasce mulher, é punição? Um rico que explorou, humilhou os pobres à sua volta durante 1 ou 2 vidas, se ele volta pobre, é punição? Não é, gente. A reencarnação não é um mecanismo de punição. É porque nós aprenderemos o amor de Jesus fazendo ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. O exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro, é fundamental na amar. Então, nós somos chamados pelo amor a ajudar o outro. Porque quando você vai ajudar alguém, você precisa se colocar no lugar dele. Se eu estivesse ali, o que eu gostaria que me fizesse? E aí você ajuda. Se você se mostra incapaz de fazer isso, a vida vai e te coloca fisicamente no lugar do outro. E aí o homem preconceituoso e orgulhoso vai ser obrigado a entender, a viver o ponto de vista da mulher. E a mulher do homem, e o negro do branco, e o rico do pobre. Você é deslocado da tua zona de conforto para aquela outro ponto de vista que você negava, que você humilhava, que você desprezava. E ali você vai perceber que há um outro ponto de vista que enriquece a tua vida. Quanta coisa um homem tem a aprender com uma mulher? Ou não? Quanta coisa nós temos a aprender com uma mulher? Quanta coisa a mulher tem a aprender com o homem? E nós, quando somos pobres, achamos que os ricos são felizes. A gente vê a Xuxa falar, vê a vida do Michael Jackson, vê a vida do Ike Batista colocando coleira na mulher dele. E aí a gente percebe que são ilusões que a gente vai alimentando. E que a melhor maneira da gente quebrar as ilusões é aceitar o convite do amor, o convite da solidariedade, o convite da empatia. Se você ama alguém, se você se propõe a amar alguém, coloque-se no lugar do outro. É por isso que os espíritos orientaram e Kardec assumiu. Ao contrário de outras religiões que falavam assim, fora da igreja não há salvação. Olha que coisa mesquinha. Quem não tiver uma carteirinha de uma certa igreja, não consegue nunca entrar no céu. Vai sempre para o inferno. O que vocês acham disso? Kardec falou, não, é fora da caridade que não há salvação. Qual é a religião que é detentora da caridade? Que dentro dela só tem gente caridosa? Nenhuma. Toda religião tem gente boa, mais ou menos, e gente ruim. Toda família tem, ou não é verdade? Não importa o rótulo, o título que colocar na pessoa, não importa a carteirinha dela, importa o quê? O coração e a atitude. É para o amor que nós temos sido chamados, pela sogra, pela vizinha de cima que anda de salto alto, pelo chefe que te persegue, pelo filho drogadido, pela pessoa que te traiu. Todas essas situações são aprendizados para o amor, para que você saia da tua zona de conforto, do teu congelamento, do teu orgulho. São convites. Você está a fim de aceitar? Você, mesmo depois de ser chamado pela 10ª vez, você ainda quer continuar dormindo?
Deus nos ama em liberdade. Se você quiser continuar dormindo, você vai continuar dormindo. Só que, como Ele nunca desiste de nós, os chamamentos vão ser ainda mais enfáticos. E aí você vê a dor de uma pessoa que nasce portador de paralisia cerebral. Nunca vai falar o próprio nome. Um autista. Tem prisão maior do que você estar preso no teu próprio corpo? Não pode ter. Mas as pessoas, mesmo assim, estão ali como um convite ao aprendizado. Não é comissão de Deus. Se você tem dúvidas a respeito disso, a doutrina espírita convida ao estudo. O livro dos Espíritos, a codificação toda, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mesmo os romances colocados, eles nos ensinam que há uma razão mais profunda do que essa da superficialidade. O romance espírita é assim, ele começa como parece uma novelinha. Você vê o romance espírita, parece uma novelinha. Tem o bonzinho, tem a má, e as pessoas más vão prejudicando o bonzinho e fazendo ele sofrer. Aí você fala, coitado do bonzinho. Só que daí eles dão uma parada e contam uma vida anterior. E aquele que está sofrendo bastante, aquele que você se identifica com ele, aquele que você acha um coitadinho, numa vida anterior, foi ele que foi o ruim da história. Foi ele que foi chamado ao aprendizado pela solidariedade, pela fraternidade, e se fechou e se negou na sua autossuficiência e no seu conforto. E ali você vai percebendo uma dimensão muito maior do que essa superficialidade da vida. Vai percebendo que na tua vida também você é chamado a reencontros. O que será que acontece? Como explicar uma pessoa que você nunca viu na vida, mas não foi com a cara? Como é que você deve explicar isso? Nunca vi, mas não gostei. Nunca vi, não conheço. Nunca me falou nada, nunca me fez nada e não gostei. Como é que você explica isso? Reencontros. Reencontros. Uma pessoa que nunca te viu na vida e já começa a te prejudicar do nada, de graça. Por quê? Reencontros. Reencontros. Mas será que os reencontros são feitos para a gente repetir erros? É claro que não. Os reencontros são feitos para nós nos reinventarmos. Por quê? Quando você vê aquela notícia do último palestino homem-bomba que se encheu de explosivos e se explodiu num restaurante para matar judeus, ou o último míssil judeu que matou crianças e pessoas na Palestina, o que você pergunta? Eu me pergunto assim, quando é que isso vai acabar? Quando vai parar? Pelo amor de Deus, quando vai parar com a história, com o círculo de vinganças mútuas? Quando eles conhecerem Jesus e aprender a conhecer eles mesmos. Sem dúvida, quando eles aprenderem com Jesus. O Espiritismo nos convida a entender isso ao longo de muitas vidas. Que um está prejudicando o outro há muitas vidas. Quando você encontrar uma pessoa que antipatiza com você, ou que você antipatiza com ela, fala assim, é a vida me convidando à renovação, me convidando ao perdão e ao arrependimento. Nós que gostamos de pedir um feliz ano novo, o que é um feliz ano novo? A própria música diz, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Pronto, está resolvido. Quem nunca pediu uma passagem de ano, um ano sem conflito familiar, sem corrupção e sem guerra? Quem nunca pediu isso? Alguma vez deu certo? Quem conseguiu passar um ano sem problema na família, sem corrupção no Brasil, sem guerra no mundo? Quem?
Agora, 31 de dezembro de 2015, você vai pedir o quê? A mesma coisa. Jesus falou: pedi e obtereis. E a gente não está obtendo. Quem está errado? Jesus ou nós? Jesus prometeu errado ou nós estamos rezando e pedindo errado? Nós estamos rezando e pedindo errado porque não sabemos rezar, nem orar, nem pedir, e nem conhecermos a nós mesmos por dentro como somos realmente, como devemos conhecer e ter uma fé para conseguir perdoar todos. Mas Jesus colocou uma pegadinha que a gente está repetindo há muitos anos. No Pai Nosso, Ele falou assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a gente ora de verdade como? Seja feita a minha vontade, aqui e agora. E a gente fica brigando com Deus. A gente quer que seja feita a minha vontade. Seja feita a minha vontade. E a gente briga com Deus, e briga com a vida. Quanto tempo mais perder tempo brigando com a vida? Quanto tempo mais se queixando da vida? Quanto tempo mais ignorando os mecanismos de Deus e os convites de renovação que são colocados para você? Vindo mais 500 vidas até conseguir aprender. Conta o Evangelho que uma moça saiu com seus potes para pegar água no poço. Uma coisa que ela fazia toda semana, a vida toda. Ela já era uma senhora e já fazia isso a vida toda. E saiu naquele dia com os seus potes para tirar, levar a água do poço. Que ela fazia sempre. Naquele dia, tinha um homem do lado do poço. Ela olhou aquele homem, mas foi tirar a água do poço. Por quê? Porque a gente fica repetindo as coisas que a gente faz sempre. Eu sempre fui assim. Os psicólogos, inclusive, falam que isso é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, você sempre assim. E aquela moça tinha a tal da síndrome de Gabriela, que é a zona de conforto, fazendo sempre a mesma coisa. E ela foi lá para pegar a água do poço. E o moço falou para ela assim: mas minha senhora, a senhora vai pegar essa água aí? Ela falou: sim, vou pegar essa água. Mas minha senhora, essa água que a senhora está pegando, a senhora toma agora, daqui a uma hora a senhora vai ter sede de novo. Ela falou: sim, mas a água sempre foi assim, a gente bebe uma hora, está ali uma hora e meia, vai ter sede de novo. Pois é, mas existe uma outra água. Uma água que, se a senhora beber, vai matar sua sede para sempre. Bebei dessa água que a senhora nunca mais terá sede. Aí ela olha para ele e fala assim: tá bom, então me dá dessa água. E ele anunciou: eu sou a água viva. Eu bebei de mim e nunca mais terá sede. Naquele momento, ela tinha uma opção entre fazer tudo do jeitinho que ela fez sempre. Continuar jogando míssil no vizinho, míssil na Palestina, míssil na sogra, míssil no marido, nos políticos. Ou ela perceber que há um outro caminho. O caminho da compreensão, o caminho da autotransformação, o caminho do amor. Nós estamos saindo todos os dias com os nossos potes, ou não estamos? O tempo todo nós somos convidados. Você tem uma opção para fazer o mundo de sempre, as tuas atitudes de sempre, os teus rancores, as tuas mágoas, as tuas culpas de sempre. E você tem a oportunidade de se transformar pela compreensão, pela empatia, pelo amor. Nós podemos beber a água viva ou beber a água material. Essa é a nossa liberdade. Nós vamos sair daqui plenos da nossa liberdade, mas talvez um pouco mais conscientes a buscarmos, ao invés de brigar com a vida, se queixar da vida, perguntar para a vida assim: o que Deus está querendo me ensinar com isso? A virtude da paciência, do amor e da fé.
No fundo, sim, a virtude da paciência, da fé. Mas, por trás de cada situação, pense na sua dor, pense na sua angústia. Se você não aprender o que Deus está querendo te ensinar com isso, você vai continuar sofrendo, porque o aluno que não aprende o que o professor está querendo ensinar, o que acontece com ele? Repete de novo. Tem que aprender de novo a mesma lição. Essa é a má notícia para vocês. Quem não aprender com a dor vai viver de novo a mesma lição. A boa notícia é: quem aprender, o aluno que aprende a lição e passa de ano, ele nunca mais vai ter que ver aquelas lições. Você quer nunca mais ter que passar por essas dores que você tem passado agora? E aí está então a promessa de Jesus: aprendamos com a dor e nunca mais a gente vai precisar viver as mesmas coisas. Hoje à noite eu convido vocês a buscar o super especialista que Jesus colocou na tua vida. Não sei se você sabe, mas perto de você tem uma pessoa que sabe todos os teus pensamentos, todos os teus sentimentos, sabe tudo que você já passou nessa e em outras vidas, e sabe até o que você vai passar. Sabe quando é a consulta? De graça. E há muito tempo ele está querendo te ajudar, mas você não está querendo ouvir. Eu brinco que deveria ter na Paulista uma manifestação dos anjos de guarda. Devia ser tudo com cartaz assim falando: nos ouçam pelo amor de Deus, porque é uma tarefa ingrata. Eles tentam dizer para a gente para onde ir, o teu erro, onde você está repetindo os erros, mas você continua o mesmo. Hoje você pode dar uma enorme alegria para eles. Você sabe quem são os teus anjos de guarda? Não os anjos propriamente, mas o teu espírito protetor, aquele que está mais próximo de você, é uma vozinha, é uma mãe, é uma esposa, um marido querido de outras encarnações, mas tão querido, que dedicou toda essa existência, os 40, 50, 70, 90 anos, para ficar com você desde a concepção até a morte. Todo esse tempo ele vai ficar do teu lado. Estudou a tua vida, acompanha a tua vida, te ama soberanamente para te ajudar. Ele é o representante de Deus na tua vida, ele certamente vai poder te ajudar. Pergunta, se você não consegue entender, pergunta para ele hoje e amanhã e depois de amanhã, até a tua alma se abrir, até teu ouvido se abrir. Meu anjo, meu protetor, o que Deus está querendo me ensinar com isso? Eu garanto que já amanhã você já vai acordar um pouco mais pacificado. Depois de um mês, 2, eu não sei qual é o grau de teimosia da tua alma. Pode ser que demore mais, mas você vai se pacificar e você vai encontrar uma outra atitude para enfrentar os mesmos problemas. Porque a felicidade não está em uma vida sem problemas, está em ter a atitude correta de aprendizado, de leveza, de crescimento com relação aos seus problemas. A tua vozinha, teu grande amor está te esperando. Vamos dar uma alegria para eles? Obrigado. Aproveitando essas boas energias, estes momentos em que nós podemos sentir a aproximação de todos os companheiros, amigos que nos querem bem, amigos espirituais, vamos permitir que através dos companheiros passistas nós possamos receber essas boas energias. Que a tarefinha do passe tenha início em nome de Jesus.